Boa noite, nós estamos aqui com você mais uma vez. Atrasamos um pouquinho, mas chegamos. Seja muito bem-vindo a essa programação da Canção Nova, ao vivo, aqui direto de Brasília. O tema do nosso Além da Notícia de hoje é do seu interesse. Nós estamos todos os dias acompanhando o trabalho da classe médica. Estamos todos os dias torcendo também, louvando a Deus, agradecendo por todos aqueles que se dedicam dia e noite no trabalho, à nossa saúde. Então a gente, mais uma vez, aqui hoje também nesse programa, quer prestar uma homenagem a todos os trabalhadores da saúde no tema que vamos abordar, que é a prática médica e o desafio do enfrentamento à Covid-19. E claro, naturalmente, o grande assunto da semana é o novo protocolo do Ministério da Saúde, que diz respeito à utilização da cloroquina. Então, hoje a gente pretende aqui esclarecer um pouco sobre tudo isso, trazer aqui, por exemplo, o conhecimento desse novo protocolo do Ministério da Saúde. Ele já vem sendo usado, como vem sendo usado, a proposta agora é o quê? E, além de tudo isso, tem uma porção de outras questões envolvendo hoje a prática médica no combate à Covid-19. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gutenberg Fialho, que é médico advogado, eu fiquei até curioso, médico e advogado, com especialização em Direito Médico, presidente da Federação Nacional de Médicos e presidente do Sindimédico do Distrito Federal. Doutor Gutenberg, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, e boa noite aos telespectadores que acompanham o seu programa. É um prazer, mais uma vez, participar do seu programa. O senhor achou que era pouco ser apenas médico e ser advogado também, é isso? Na realidade, a atividade médica, como no direito, mostra que as coisas se entrelaçam, né? E uma visão ampla do direito com a medicina permite que a gente consiga ajudar mais as pessoas, encaminhar as coisas com mais segurança, principalmente num país onde a legislação muda a cada dia e segurança jurídica nem sempre se tem. Então nós temos que ter aí uma formação jurídica para enfrentar os desafios que enfrentamos enquanto médico, enquanto sindicalista e presidente da Federação Nacional dos Médicos e do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, já em 4º mandato. Bom, o senhor representa hoje basicamente quantos médicos no Brasil inteiro? Nós temos hoje no Brasil quase 400 mil médicos, né? E são quantas entidades, sociedades de medicina no Brasil? Sociedade de especialidades, deve ter em torno de mais de 40 sociedades de especialidades. E aí nós temos as associações médicas, a Associação Médica, o Conselho Federal de Medicina, a Federação. Bem, são bastante entidades, né? O número de médicos total no Brasil hoje chega a quanto? Olha, o número exato eu não sei, mas perto de 400 mil médicos. 400 mil médicos. Dá para atender a 210 milhões de habitantes? Dá, nós temos hoje o número de médicos suficiente para atender a população. Nós formamos por ano mais de 15 mil médicos. O problema no Brasil hoje não é de médico, é de distribuição desses médicos, geograficamente, e o controle da qualidade dos médicos que estão sendo formados e dos formados, graduados em medicina que vêm do exterior, querendo praticar a medicina no Brasil, sem realizar o Revalida, que é o exame que afere se o formado em medicina tem formação técnica e sanitária adequada para exercer a profissão no país. O primeiro fator que o senhor nos disse aqui, a distribuição, isso é um fator que atrapalha a chegada da saúde a todos os lugares? É evidente que a distribuição irregular da forma que sem a presença do médico nos locais mais carentes, mais distantes, nos vazios, né? É um problema. Nós precisamos ter uma política de Estado, com uma carreira médica de Estado, que leve o médico aos rincões, aos locais mais longínquos, mais pobres, não só o médico, mas o Estado como um todo. O médico, o dentista, o farmacêutico, o enfermeiro, o advogado, o assistente social. Nesses locais não falta só o profissional médico, falta o conjunto de profissionais liberais como um todo, né? Muito bem. E aí a presença do Estado é necessária, é importante, porque sem a presença do Estado, essa deficiência vai continuar existindo. Você não tem professor em todo, né? Médico, professor, enfim, são todos profissionais.
Essa é uma realidade que a gente pede que as nossas autoridades estejam cada vez mais atentas para que a gente consiga chegar com o número de médicos adequado a cada localidade do nosso país. Estão concentrados nas grandes cidades, geralmente, né? Vamos lá. Mas o tema do nosso programa de hoje, foi até importante essa informação toda, é o seguinte: nós estamos numa fase de altos e baixos na luta contra o coronavírus no mundo todo, não é só aqui não. Se em alguns lugares, como aqui no Brasil, o momento é de atenção máxima com o avizinhar-se do temido pico da doença, em outras nações já se volta a respirar ares menos carregados com a diminuição de casos e de mortes. O momento é de expectativa. Vacinas, tratamentos, medicamentos, muito tem se falado do que pode ser a saída definitiva para o vírus que mudou a história dessa nossa humanidade. Nos últimos dias, várias pesquisas vieram à tona. Estados Unidos com uma possível vacina, China também, o Brasil apostando num novo protocolo no Ministério da Saúde, Espanha e Itália apostando as fichas em tratamentos com medicamentos que já existem. Vivemos uma época sem precedentes e o mundo procura uma porta de saída para esse coronavírus. Dr. Guttenberg, a minha primeira pergunta é uma preocupação com os nossos médicos que estão atuando neste combate agora. Como se encontram os médicos, a segurança deles neste ambiente de trabalho, lutando contra o vírus, emocionalmente, fisicamente, como estão os médicos e suas equipes hoje no Brasil? Já melhorou a situação? Já temos mais equipamentos de segurança para eles? Estão atuando com um pouco mais de logística adequada? A situação do profissional médico e dos profissionais de saúde, de uma forma geral, no país, é preocupante, porque nós temos um déficit enorme de EPIs, de equipamentos de proteção individual, que vai de uma simples máscara a um capote, né, a um macacão, a um protetor facial. Isso faz com que aumente a contaminação entre esses profissionais e nós estejamos vendo, infelizmente, óbitos de médicos e de enfermeiros. Lhe pergunto, não está melhorando isso? A gente tem visto nos últimos 2 meses se falar sempre na compra desses equipamentos, na chegada, não tem melhorado? A reclamação e a carência continua. Apesar do governo ter um discurso que está comprando, está providenciando, seja o governo aqui local, seja o nacional, seja os estaduais, mas os colegas, os profissionais estão se ressentindo da deficiência de EPIs, continuam improvisando, né? Nós vimos aqui, aí, inclusive, usando-se saco de lixo para se proteger uma situação absurda em estados que não são estados pobres da federação, são estados ricos. Portanto, a carência ainda existe. Fisicamente, emocionalmente, como estão esses médicos? Numa situação dessa, não tem como se manter um equilíbrio emocional desejável que ocorre numa situação de normalidade. Você está sempre sobressaltado, até porque os óbitos estão acontecendo e não é ficção, né? E, infelizmente, o vírus também não está seguindo aquele padrão inicial. A mortalidade, a letalidade vai ser mais grave no paciente acima de 60 anos, do paciente com o hipertenso descontrolado, o diabético descontrolado, aquele grande obeso. Na realidade, o vírus está contaminando e matando pessoas jovens e sadias. Nós estamos acompanhando o anúncio disso diariamente. Portanto, é sempre uma preocupação, sempre atento no uso do EPI, ao vestir o EPI, até o EPI, para evitar a contaminação. Portanto, é uma situação emocional diferente da normalidade. Portanto, há um comprometimento do estado emocional do profissional, seja médico, seja auxiliar de enfermagem, seja enfermeiro, seja o vigilante da unidade de saúde. Sim. Dr. Guttenberg, imagino que também quem está em casa nos acompanhando agora, está todo mundo querendo saber sobre esse novo protocolo do Ministério da Saúde, o uso da cloroquina, que foi tão falado, tão defendido, agora aguardado pelas pessoas, mas tem também aqueles outros numerosos que não aceitam a cloroquina. Entre a classe médica, qual é o pensamento quanto ao uso da cloroquina? E eu sei que vocês são várias entidades médicas, também imagino que não há consenso, né? Na realidade, eu costumo dizer, nessa polêmica sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, que não tem nada de novo sob o sol. A orientação médica é uma só. O que tem de novo é a ideologização, a politização do assunto. Quando a política entra
quando a narrativa política entra no assunto, aí a referência científica termina ficando em segundo plano. Para você ter ideia, a primeira paciente tratada em Brasília com Covid-19, que veio do exterior, se eu não me engano, de Portugal, ela usou já no início, de março, se eu não me engano, a hidroxicloroquina. Então não tem nada de novo. Evidentemente que não existe estudos prolongados, sejam multicêntricos, randomizados, ensaios clínicos, que comprove que a cloroquina, a hidroxicloroquina, é eficaz 100%. Nós temos pacientes que usaram a cloroquina e que foram a óbito. Nós temos pacientes que usaram a cloroquina e se recuperaram. Nós sabemos que 90% dos pacientes, eles vão ter uma cura, vão ter uma cura da doença. A cura foi porque usou a cloroquina ou ia curar tomando água? Né? Então, nós não temos ainda o fato é que... Cientificamente não tem certeza sobre isso. Não tem certeza absoluta. Agora, em situação grave como essa, o uso off-label da droga, o que é isso? O uso off-label do medicamento. É aquele medicamento que não é indicado para aquela doença, mas você sabe os efeitos benéficos quando usado em outra patologia e você usa para aquela doença que não tem um tratamento determinado para ver se tem uma resposta. Isso foi o que foi feito com a hidroxicloroquina e com a cloroquina. O que é que o protocolo do Ministério da Saúde trouxe? Ele veio apenas dar mais segurança aos profissionais médicos do ponto de vista de problemas jurídicos. Você tem uma recomendação do Ministério da Saúde, então se o paciente tiver uma complicação não detectada e for a óbito, eu não estou usando por minha conta e risco. Teve uma recomendação. Entretanto, essa recomendação tem que seguir critérios médicos. Né? Eu estou aqui com o esboço chamo de protocolo, eu chamo de recomendação. Né? O que é que o protocolo ou recomendação do Ministério da Saúde fala? Ele diz aqui, é claro, considerando a necessidade de avaliação dos pacientes através de anamnese, exame físico, exames complementares, nos equipamentos de saúde do Sistema Único de Saúde. Quer dizer o quê? Que o paciente tem que ser examinado, tem que colher a história do paciente, e se ele não tiver nenhuma contraindicação para o uso da droga, a cloroquina e a hidroxicloroquina pode ser administrada. Se é um paciente que tem um problema de saúde, que pode ter uma intercorrência com o uso da cloroquina, esse paciente não pode usar a cloroquina, a hidroxicloroquina, porque ele pode ir a óbito. Considerando a necessidade de reforçar a autoprescrição, olha, veja a importância dessa recomendação do Ministério da Saúde. Uhum. Considerando a necessidade de reforçar que a autoprescrição dos medicamentos aqui orientados podem resultar em prejuízos à saúde ou redução da oferta para pessoas com indicação precisa para o seu uso, mas faz outras recomendações. Então, ele não aconselha a autoprescrição. Ele aconselha que procure a avaliação do profissional, considerando que a prescrição de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico e que o tratamento do paciente portador de Covid-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valoração da relação médico-paciente, que deve ser a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento. Traduzindo, você que está em casa não pode tomar hidroxicloroquina ou cloroquina por sua conta. Procure o médico para ser orientado. É a recomendação do Ministério da Saúde, está aqui escrito. Uhum. O meu medo, Ronaldo, e você que me assiste, é que as pessoas passem a tomar cloroquina sem ter indicação, né? Um simples sintoma gripal que não tem nada a ver com o Covid-19, e tem uma doença que a cloroquina é contraindicada e vai a óbito, que inclusive já ocorreu. Portanto, o Ministério da Saúde apenas reforçou e transformou em recomendação, em protocolo, o que já é observado pela classe médica. Então, vamos lá. Em síntese aqui, eu vou colher. O problema todo quanto à cloroquina foi quem, por pensamento político, se colocou a favor ou contra ela. Para vocês da classe médica, o protocolo do Ministério da Saúde traz segurança para a atuação de vocês. Perfeito. E a cloroquina pode ser usada, como já vem sendo usada por vocês, perfeito, dando resultados e muitas vezes não dando. É isso? Perfeito. Então, fico à vontade para usar sem temor de depois ser responsabilizado, né, pelo uso da medicação. Agora, eu chamo mais uma vez a atenção.
é a preocupação nossa do uso compulsório. De usar, independente do estado clínico, sem o estado clínico do paciente ser avaliado por um profissional médico. Né? Sim. E quando nós observamos essa discussão política, há o extremismo. Tem que usar a cloroquina em todos os casos. Aí vem o outro lado, não usa cloroquina em caso nenhum. E aí eu cito, para brincar, o exemplo do nosso amigo doutor Eloadi, médico, colega meu, também diretor do Sindicato dos Médicos, que participa aqui da Canção Nova, que tem problemas cardíacos. Estou conversando com ele, diga aí, Eloadi, vai usar a cloroquina? Não, Deus me livre, porque ele sabe que como cardiopata, se ele usar a cloroquina, ele recebe alta celestial, ele vai para o segundo andar e tem muito tempo pela frente para ajudar a gente no Sindicato dos Médicos e participar aqui no programa da Canção Nova. Um abraço, doutor Eloy. Isto é, tem pessoas que não podem devido ao seu histórico médico. Exatamente. E agora, quem vai definir se tem indicação clínica por conta disso? É o médico. É o profissional médico. Sim. Então não use por sua conta a hidroxicloroquina e a cloroquina. Procure um profissional médico. Exato. Ressaltando, portanto, traz segurança tanto para a pessoa, para o cidadão, quanto para os senhores que atuam no combate ali. Eu teria até aqui também alguns aspectos deste protocolo, para a gente já encerrar esse bloco aqui, mais uma vez enfatizando, então, preserva a responsabilidade e autonomia do médico, respeita um parecer da Confederação, do Conselho Federal de Medicina, não é? Alerta sobre a falta de medicamento, não diz que é um medicamento que resolve, mas alerta sobre a falta de medicamento comprovadamente eficazes e que a cloroquina pode ser uma experiência ser feita pelo médico, se considerar importante. Então, é um protocolo, de fato, que traz bastante segurança e com bastante consciência, tanto para os senhores médicos quanto para a pessoa. E é bom frisar que tanto na recomendação, na manifestação do Conselho Federal de Medicina e da recomendação do Ministério da Saúde, a obrigatoriedade que se preencha o termo de consentimento livre e esclarecido. Ao prescrever a medicação, o médico assina ali o paciente, o termo de consentimento livre esclarecido. Daqui a pouco eu tenho uma outra pergunta para o senhor no segundo bloco, que porém tem uma indicação que muda quanto a dosagem, quanto a quando usar a cloroquina, não é? E que se assemelha a um protocolo internacional lá de Madrid. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, não é? Vamos para o nosso intervalo, já já a gente volta. E uma porção de outras perguntas aqui, e aliás, você também de casa pode fazer perguntas, que no último bloco vou submetê-las aqui ao Dr. Gutenberg. A gente vai e volta já. De volta aqui no Além da Notícia, nessa noite falando sobre a prática médica e o desafio do enfrentamento à Covid-19, agora com esse novo protocolo do Ministério da Saúde que a gente está aqui esclarecendo, tirando dúvidas. Ficou muito falada a questão da cloroquina. Dr. Gutenberg, a cloroquina, ou melhor, este protocolo, ele também traz agora uma observação. Anteriormente, a cloroquina estava sendo usada bastante em fases que o paciente se encontrava mais grave. Porém, tem uma orientação desse novo protocolo que diz que ela pode ser usada já na fase inicial, que os efeitos serão melhores. É isso mesmo que está lá no protocolo? O protocolo ele veio uniformizar a conduta. O grande mérito do protocolo da recomendação do Ministério da Saúde foi uniformizar as condutas, né? Na fase inicial, né? Nos quadros graves e a dosagem da medicação. Porque nós tivemos notícia, por exemplo, não lembro qual o estado, em que houve uso de cloroquina e hidroxicloroquina em doses elevadíssimas e vários pacientes... Amazonas. E aí tivemos um número de óbito de 11 pessoas. Então, feito sem critério nenhum. Portanto, como a cloroquina e a hidroxicloroquina é uma droga conhecida e usada há muito tempo, é um anti-inflamatório, uma droga que a gente usa para malária, para problemas reumáticos, e por aí vai, nós sabemos os efeitos. E é conhecido a dosagem suportável, que não leva a problemas. Né? E como não existia uma orientação a respeito disso, começou a se usar por doses elevadas e causou uma catástrofe, né? Mais de 11 óbitos que se tem notícia. E agora, dessa forma, tem a referência em termos de dosagem. Então, o colega que não é habituado,
com a prática do uso da cloroquina, os serviços que não usavam, têm a referência para usar dentro da posologia da dose que é suportável, que não se transforma em veneno. Que a diferença do remédio para o veneno é apenas a dosagem. Antes da adoção desse protocolo, o governo brasileiro tomou conhecimento de uma experiência da Espanha, com uma médica brasileira, chamado Protocolo de Madrid, e que parece que é muito semelhante ao que agora foi orientado aqui. A médica se chama doutora Marina Bucar Barju, e nós temos aqui, com a autorização dela, a gente conversou com ela hoje, nós temos um vídeo dela em que ela fala justamente do êxito obtido lá na Espanha, também na Itália, e ela disse que o êxito que eles observaram o bom êxito, quando ela fez esse vídeo, já estava na casa de até 50 mil pessoas infectadas. Quando passaram a fazer uso desse protocolo, começaram a observar um êxito maior, não é? Vamos ouvir a doutora Marina. O tratamento precoce, teoricamente, o que ele faz é evitar a progressão da doença para a fase inflamatória, onde é muito mais difícil o tratamento e já necessita uma internação e as taxas de mortalidade já aumentam. Não evita ao 100%, mas sim que diminui a probabilidade. No lugar disso, por exemplo, sim, pois será mais afinada no topo, ou seja, menos pessoas evoluirão, diminui a mortalidade, consequentemente. E mesmo os que passam para a fase inflamatória, tendo tratamento na fase precoce, essa fase não é tão grave como como nos pacientes que não tiveram tratamento. E também mesmo naqueles que vão ter uma doença autolimitada, que nunca passariam, lembrar que 30% das pessoas com o Covid vão ter autolimitado, 20% ou um pouquinho mais vão ter assintomáticos, ou seja, por isso é importante o isolamento, porque vai ter mais ou menos 30 pessoas que não vão ter nunca nenhum sintoma, mas vão continuar infectando as pessoas, e outros 30%, mais ou menos, no total são 60%, entre assintomáticos e oligossintomáticos, ou seja, com poucos sintomas. Então, mesmo essas pessoas que nunca passariam na fase inflamatória, a primeira coisa é que na medicina hoje não tem como saber quem vai progredir e quem não, quem vai passar para a seguinte fase e quem não. Então, na dúvida, se eu não sei se eu vou ficar grave ou não, eu prefiro tratar agora, no início. E também, mesmo os que vão ter autolimitados, esses sintomas não levam à letalidade, mas sim que são muito limitantes. São 5 dias muito ruins. Todo mundo já passou por uma infecção viral de ficar de cama, e a maior queixa é que os médicos não passam nada mais que paracetamol. Não, porque realmente é uma semana que você sabe que não vai falecer, mas é uma semana horrível. Então, o tratamento precoce também vai ajudar a sobrepassar melhor esses sintomas. Doutor. Ela fez algumas considerações interessantes, a observação clínica dela. Ela só não comentou a amostragem de pacientes que ela acompanhou. Né? 600. Ela não falou aqui, mas eu tenho o número. Então, ela tem um número razoável, 60%, como ela colocou, são ou assintomáticos ou oligossintomáticos. Oligossintomático significa dizer que é aquele paciente que tem a doença, mas tem um quadro leve, como se fosse uma gripezinha, um espirro, uma tosse, aquilo, nada que incomode o dia a dia. E 30% autolimitados, são aqueles pacientes que têm dor no corpo, tosse, dor no tórax, né, falta de ar, mas que depois desse período de média 5 dias evolui para a cura. E a introdução da hidroxicloroquina, de acordo com a experiência dela, aliviaria esses sintomas. Pela experiência clínica dela, é interessante porque você tem um paciente com menor sofrimento nesses 30% em que a doença é autolimitada. Né? É autolimitada não. Ela faz com que o paciente fique autolimitado, não é a doença que é né? Aliás, termina sendo a doença autolimitada e o paciente fica também autolimitado, né? Então, sim, se aplica, apesar de ser um trocadilho, se aplica nas duas situações. Então, de acordo com o estudo dela, nós não temos condições de avaliar como foi feito o estudo, como foi feita a comparação randomizada e tal, mas, segundo o que ela colocou, é interessante o uso. Sim. Dr. Gutenberg, ainda também segundo a doutora, e pelo que eu imagino, percebi,
A grande novidade, então, do protocolo é essa também orientação ao uso da cloroquina precocemente. O que ela coloca é que ele, usado precocemente, como você não tem... E apenas uma observação, com acompanhamento médico, Isso. não é sem acompanhamento. Como você não tem como descobrir qual paciente que vai evoluir para um quadro grave, a introdução evitaria essa evolução para o quadro grave. Eu acho que ainda é cedo para afirmarmos isso, mas na dúvida está autorizado ou recomendado, não há empecilho legal nenhum para que se faça o uso, desde que o paciente não tenha contraindicação nenhuma e tenha sido avaliado antes o seu estado clínico por um profissional médico. É bom frisar isso. Sim. A recomendação do Ministério da Saúde é nesse sentido, não faça automedicação. Doutor, e muito se fala sobre os efeitos colaterais, especialmente aqueles que estão olhando para esse protocolo e dizendo não concordamos, aí se fala muito nos efeitos colaterais. Mas há pessoas que usam já esse medicamento há anos para tratar, como o senhor já disse aqui, lúpus, malária, algumas outras enfermidades. E tudo que é medicamento que a gente toma tem efeito colateral. Como é que o senhor também responde a isso? Perfeito. A hidroxicloroquina, a cloroquina tem uma série de efeitos colaterais, problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, problemas neurológicos e tal. Mas não é 100% dos pacientes, é uma parcela pequena. Então, grande parte dos pacientes vão usar e não vão ter sintoma nenhum, não vão ter nenhuma alteração no seu estado clínico. Agora, o desafio nosso é descobrir qual o paciente que vai fazer o uso sem ter essas complicações. E o custo-benefício de uma complicação leve, né, ao benefício da cura da doença. É o grande desafio. E o manejo clínico e a observação clínica vai nos levar a escolher o melhor caminho. É verdade também que grande parte dos hospitais particulares, onde as pessoas que procuram têm planos de saúde, o plano de saúde não interessa o paciente ficar ali internado muito tempo, porque custa muito para ele. É verdade que esses hospitais particulares, com pessoas de planos de saúde, já vinham fazendo uso, por exemplo, e até com certo êxito também. E agora, essa mesma oportunidade será dada a hospitais públicos em termos de igualdade? É verdade também isso? Olha, na realidade, a minha realidade, o meu conhecimento dessa situação é que não havia essa restrição, até porque os casos que eu conheço, os pacientes usaram no serviço público a hidroxicloroquina. Então, tem muita narrativa em cima disso, então eu não vou entrar no mérito, porque o paciente do serviço público que eu conheço, que foi tratado no início, fez uso da hidroxicloroquina e da azitromicina. Depois é que começou a politização e a discussão, o grupo da cloroquina, eu quero cloroquina, eu amo cloroquina, eu odeio cloroquina. Essa paciente que eu tenho como parâmetro, que eu tive acesso ao protocolo de tratamento, já usava naquela época e foi no Hospital Público de Brasília. Então, eu acho que aí tem mais narrativa política, não vamos entrar nesse mérito. O que nós queremos é o atendimento médico com base científica e a solução e a cura dos pacientes. Deixa eu aproveitar aqui uma outra questão. A gente tem visto na mídia várias denúncias de pessoas que tiveram mortes por outras causas. Infarto, AVC, câncer. E aí os familiares recebem do médico atestado de óbito com a causa, hora, etc., como todo atestado de óbito. As famílias geralmente ou contratam serviços ali de funerárias, ou então recebem a certidão de óbito e vão até o cartório, essas coisas todas. Perfeito. Mas muitas famílias estão ficando inconsoladas porque quando elas recebem de volta o atestado de óbito está escrito Covid. E ela diz, não, mas ele morreu foi de infarto, foi de AVC, foi de câncer. O que se pode imaginar que está acontecendo em alguns hospitais? Isso são realmente constatações feitas pela mídia. A gente pode nem dizer que é fake news, não, porque tem muita coisa fake news também por aí. Olha, esse é um problema grave, né? A Federação Nacional dos Médicos, nós não soltamos ainda, não nos manifestamos ainda a respeito de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Conselho Federal de alguns Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal, por falta de oportunidade ainda, mas devemos manifestar ainda essa semana, que colocasse no atestado de óbito paciente com suspeita de coronavírus, né? Sugestivo de coronavírus. Nós não recomendamos que você não coloque sugestivo do coronavírus se você não tem certeza.
O atestado de óbito tem que refletir a verdadeira causa do óbito, porque pode ter implicações legais. Esse paciente pode ter um seguro, né, que a apólice desse seguro não cobre pandemias, e a família perder de receber o prêmio e o médico ser processado. Portanto, nós vamos nos manifestar junto ao Conselho Regional de Medicina e junto à resolução do Conselho Nacional de Justiça contra isso. Agora, se está se colocando propositadamente o diagnóstico de Covid, quando sabiamente, conhecidamente, o paciente infartou, o paciente teve um câncer e tal, isso é criminoso. Qual o objetivo disso? É a grande questão que a gente tem percebido na mídia, muitas famílias questionarem, né? Justamente esse fato. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, essa recomendação do Conselho Regional de Medicina, nós somos contrários e estamos nos manifestando nos próximos dias formalmente a respeito disso. Acabei de receber o parecer do Departamento Jurídico da Federação Nacional dos Médicos, que recomenda que nós façamos considerações frente ao Conselho Regional de Medicina e o Conselho Nacional de Justiça e que os médicos não sigam essa recomendação. Doutor, como explicar o fato de, no Brasil, um país continente como o nosso, nós temos regiões em que, mesmo não havendo isolamento social tão rigoroso como em alguns outros, a gente tem poucos casos de coronavírus. Clinicamente, os senhores conseguem entender e explicar isso? Olha, talvez seja por conta da velocidade de transmissão, né? Tem poucas pessoas de isolamento, for mantido naturalmente, o vírus circula com lentidão, então você tem poucos casos. Onde você tem mais gente circulando, mais gente próxima, a incidência é maior. Se você tem um local onde tem uma concentração maior de carga viral, o adoecimento é maior. Onde é o maior foco de adoecimento hoje no Distrito Federal? Nos hospitais, nas UPAs. O que está acontecendo, por exemplo, na Papuda, né, no sistema prisional. Aglomerado ali, todo mundo próximo. Nós tivemos ali o principal foco de contaminação foi lá na Papuda, lá na penitenciária, né? Então, as pessoas estão próximas e geograficamente ali tem uma população elevada naquele espaço ali. Então, nas cidades de interior, onde a população é pequena e os espaços são enormes, o vírus circula lentamente e o adoecimento é pequeno. Vamos lá. Ainda, o senhor tem conhecimento de como está sendo usada a ivermectina? Porque ela reduziu na experiência in vitro a replicação desse vírus em 90%, segundo uma experiência que já foi feita. Ela vem sendo utilizada também? A ivermectina é outra polêmica, né? A ivermectina, o uso in vitro não significa que o resultado vá ser replicado no ser humano. Vamos só explicar para as pessoas o que é o uso in vitro. O uso in vitro é experiência ou em uso em animais, por exemplo. Você usa em cobaias, né? E observa os resultados. Nem sempre o benefício ou o malefício que o cobaia tem, melhora, piora, vai a óbito, não. Isso se replica no ser humano. Tem várias drogas que teve uma boa resposta in vitro ou em cobaias e quando se transportou para o ser humano, o resultado foi diferente. A ivermectina é uma dose, é um remédio popularmente conhecido aí comercialmente como Vermectil. Nós usamos para escabiose, a famosa sarna. E eu perguntei isso porque, por exemplo, aqueles pacientes cardiopatas que não poderão utilizar da cloroquina, mas já ouvi dizer que poderiam fazer a experiência do tratamento com a ivermectina. Não tem exames, pesquisas, ensaios clínicos, pesquisas randomizadas, multicêntricas, o que é isso? É comparação e acompanhamento do paciente, que é exame, que é um trabalho randomizado. Eu pego uma população doente com a população sadia e faço a comparação com o uso de medicamento e vejo as manifestações das reações. Não existe nenhum trabalho que é ensaio clínico, é o acompanhamento por muito tempo do uso da medicação e com as reações. Nós não temos nenhum estudo sério, prolongado com o uso da ivermectina. Portanto, muito cuidado e segue a mesma orientação da cloroquina e da hidroxicloroquina. Acompanhamento médico, recomendação médica e tem as contraindicações da droga.
Muito bem. Olha, esse bloco já acabou. Na volta eu vou pedir ao doutor também que nos fale sobre as perspectivas que a gente tem visto aí com essas vacinas que têm surgido, com especialmente, já falamos de tratamentos. Então vai ficar basicamente quantas vacinas que têm surgido. E também a sua pergunta, você que mandou para cá, neste próximo bloco a gente vai aqui atender você. Voltamos já. E já voltamos aqui na sequência do nosso programa. E estou aqui vendo uma porção de perguntas. Muito obrigado à nossa audiência tão qualificada de tanta gente. Vou aqui acelerar um pouquinho para o doutor respondê-las, tá bem? Vamos lá, doutor. Qual a sua opinião sobre um médico recém-formado, sem residência, ir trabalhar no interior sem nenhuma experiência? Isso ocorre em quase todo o interior do Brasil. Jaime Martins, de João Pessoa, Paraíba. Olha, Jaime, boa noite. Jaime, eu sou conterrâneo seu, eu sou lá região do Brejo, sou de Araruna. E o médico é recém-formado e trabalhar. O ideal seria que o colega, ao se formar, ele fizesse uma especialidade médica e tivesse uma curva de maturação do conhecimento melhor para ele trabalhar no interior. Até porque as dificuldades são enormes. Mas, com as dificuldades que nós temos no país, com esse deserto assistencial nos interiores e nas regiões mais longínquas, às vezes é a única oportunidade também de emprego que o médico tem. Não é o ideal. Muito bem. Nós estamos conversando com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Gutenberg Fialho. Ronaldo, por favor, pergunte aí ao doutor se ele teria coragem de assinar o novo protocolo sobre a cloroquina que o Bolsonaro lançou. Espero uma resposta para uma pessoa inteligente. Obrigada, Geralda de Castelo, Espírito Santo. Direto ao ponto, na falta de um tratamento eficaz, com 100% de eficácia na cura do Covid-19, num paciente que não tem contraindicação, eu não vejo problema nenhum no uso da cloroquina, da hidroxicloroquina. Boa noite, meu nome é Sandra, sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. É verdade que já estão entregando um kit intermectina, imagino que é ivermectina, não é? Azitromicina e cloroquina, e esse kit usado no início dos sintomas consegue frear a doença? A ivermectina, né? Na realidade, existe nas redes sociais vários kits associados a isso. Eu não tenho experiência nenhuma, recomendo ou não recomendo, volto àquela história. Avaliação clínica, se for num paciente que você não tem mais muito recurso terapêutico, do ponto de vista de off-label, desde que você saiba o manejo dessas drogas, saiba o efeito colateral que essas drogas provocam e saiba tratar, é um recurso. Quero o direito de resposta, Ronaldo. Sou médico brasileiro formado no exterior, estou há 4 anos esperando a prova. Prova essa que já não se aplica desde 2016. Nós, formados no exterior, não estamos renegando de fazer a prova. Porém, o Conselho Federal de Medicina não deixa o governo aplicar a prova. Reserva de mercado. Me chamo Luciano, Belo Horizonte, Minas Gerais. Luciano, direto ao ponto. O problema eu sou presidente da Federação Nacional dos Médicos, presidente do Conselho do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Fui um dos que brigou e lutou para que o Revalida fosse regulamentado, né, fosse normatizado através do projeto de lei aprovado no ano passado. E o problema do Revalida não é reserva de mercado, é aferição de qualificação para quem vem trabalhar no Brasil. Ninguém trabalha em outro país nenhum do mundo sem fazer prova de suficiência. Não sei onde é que você é formado. Agora, lhe digo uma coisa, o problema do Revalida estar suspenso há mais de 4 anos foi porque entraram na justiça contra a metodologia do Revalida. Se não tivesse judicializado o Revalida naquela época, o Revalida estaria continuando sendo realizado ano a ano. O problema da não realização do Revalida foi a judicialização por médicos formados no interior que questionaram a metodologia do Revalida e deu esse bolho todo jurídico. Mas, infelizmente, resolvemos e espero que você estude, se prepare e vamos passar no Revalida para exercer a medicina no Brasil, que nós queremos os médicos formados com qualidade, trazendo aí assistência que a nossa população carente e pobre precisa. Vamos lá. Agora é a pergunta do Adelson. Ele é de Augusto Corrêa, na Bahia. Quase que eu troco aqui, né? Boa noite. Minha esposa está há mais de 10 dias sem paladar, sem sentir gosto e sem olfato. O que devo fazer? Eu acho que ele está preocupado com esses sintomas aqui. Na realidade, esses seriam os sintomas do paciente com Covid. Né? Está com Covid ou não. Né? Tem uma série de outras patologias, de outras viroses, que dá isso também. O ideal seria realizar a testagem
se tiver menos de 7 dias de sintomas, fazer o PCR, que é o exame de biologia molecular, ou a sorologia para detectar anticorpos. Olha, eu tenho aqui uma pessoa que escreveu um longo texto, eu vou tentar sintetizá-lo. O Paulo e a Conceição Abreu, eles são de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e ele disse assim: eu e minha esposa fomos curados pelo protocolo que o Ministério da Saúde adotou. Só entende quem passa pela contaminação e vê a morte passar na sua frente sem uma opção para a cura. Aí ele relata que é contribuinte da Canção Nova, a gente agradece muito, diz que ficou o tempo inteiro lá no hospital acompanhando a programação. Muito obrigado. É cardiopata, diabético também, está falando aqui que utilizou o protocolo da doutora Marina Bucar, essa médica brasileira que a gente apresentou. Perfeito. E viva a globalização, nós temos uma médica brasileira na Europa, né, se debruçando e fazendo pesquisa científica para conseguir aí um tratamento eficaz para a doença. Parabéns à doutora Marina e ao Brasil, né? Temos um representante nessa luta. Sim. Doutor Gutenberg, meu nome é Josimar, moro atualmente na Asa Norte, em Brasília. Eu gostaria de saber do senhor se não há um pensamento seletista quanto a trabalhar em locais pobres no nosso país. Está falando dos médicos, né? Pensamento elitista. Seletista não, elitista. Na realidade é o seguinte, o problema de trabalhar em local carente é o desafio de todos nós, é o desafio do Estado. Minha luta sempre foi pela implantação da plenitude no SUS, do Sistema Único de Saúde, levando não só o médico, mas os demais profissionais de saúde para assistir essa população carente. Por isso é que eu sou defensor e cobro e brigo para que se implante no Brasil a carreira médica de Estado, né? Para que tenha médico no interior. Mas eu volto a repetir, nós precisamos levar, não é só o médico, é levar o professor, o dentista, o advogado, o farmacêutico, o assistente social, o psicólogo, toda a assistência que a população carente precisa. Isso se dá de que forma? Investindo nos aparelhos de Estado, com a presença do Estado lá, né? E aí nós precisamos ter um pensamento que eu tenho, a preocupação com a coletividade, com os desassistidos, e brigar para que o SUS seja revigorado, e estamos aí, a pandemia, mostrando a verdadeira importância do nosso Sistema Único de Saúde, que nos últimos tempos, né, vem sofrendo a campanha tentando desmoralizar, querendo desmontar o Sistema Público de Saúde, desacreditar, e espero agora que, com esse exemplo, eu não estou vendo em Brasília doação de leitos de UTI de hospital privado para atender a população que está adoecendo, né? Então, veja bem, não sou contra a medicina suplementar, nem a medicina privada, até porque eu atuo lá. Mas o trabalho de assistir a população que tem um poder econômico inferior, a população mais desassistida, é do Estado. E ele tem que estar presente fortemente nesses locais. Maria do Rosário, de Varginha, Minas. Olha, é interessante essa pergunta. É perigoso uma pessoa, no desespero por estar contaminada, assinar um termo de responsabilidade meio sem saber o que está fazendo? Doutor, explique isso. Isso acontece geralmente com todo doente, não é? Na realidade é o seguinte, é o termo de consentimento informado. Se há urgência e emergência, o termo de consentimento informado, ele é dispensável, porque o médico intervém, o médico medica, o paciente morre. Então, é dispensável. Agora, se o paciente está consciente, e aí, se ele usar não autorizar e tiver uma complicação, ele pode processar o profissional, o hospital e tal. O próprio protocolo do Ministério da Saúde recomenda que se assine o termo de consentimento informado, mas isso tem que ocorrer no momento em que o paciente está consciente, está ainda senhor de suas faculdades mentais, e tem ainda discernimento. Não vai ser na fase que ele está comatoso, inconsciente. E aí vai se usar a medicação, independente de assinar papel ou não, porque a luta é contra a morte iminente. Doutor, agora vamos aqui rapidamente, eu estou com uma porção de perguntas, mas eu preciso fazer aqui uma outra questão para o doutor. Nos últimos dias vimos algumas notícias relacionadas a vacinas e medicamentos. Em qual delas o senhor deposita mais esperança? Tem aquela vacina nos Estados Unidos, já tem uma vacina na China, tem estudos na Itália, se não me engano, na Espanha também. Na Espanha, na França? É. E no Brasil também, né? Sim. Então, se nós levarmos em conta que os americanos são mais arrojados, investem pesadamente, talvez
Mas a nossa esperança é que ela venha a se concretizar, venha a se descobrir a vacina o mais rápido possível. E por que não a Fiocruz? De repente nós somos surpreendidos aí por uma vacina produzida aqui no Brasil. Essa vacina que está sendo produzida nos Estados Unidos tem alguma característica específica ali que diga que ela está mais perto de ser aprovada? Não, eu confesso a você que eu não tenho conhecimento de como está se dando isso. São vários aspectos, a gente não consegue acompanhar, não consegue dominar tudo. Eu tenho lido, mas não tenho acompanhado a que ponto, a que nível da pesquisa. Essa pesquisa, o americano chegou, o italiano, o espanhol, o francês, ou até mesmo o Brasil. Até porque se precisa um tempo mínimo de avaliação, de acompanhamento, de provas. Não se faz uma vacina em uma semana, né? Tem um tempo mínimo de maturação do conhecimento para saber se ela é eficaz ou não. Doutor, uma outra pergunta aqui lá do Rio de Janeiro, Bel Lima. Como é que o médico sabe, na anamnese, se terei intolerância à hidroxicloroquina, se chegarei no pronto-socorro com falta de ar, etc. E tal. Como é que se detecta essas coisas todas? Olha, na realidade, através da sua história clínica, através de doenças que você teve, de alergias, de sintomas que você teve durante a vida. E se tiver uma doença, uma patologia, uma doença já firmada, um diagnóstico firmado, e aí está claro que você tem uma contraindicação. Doutor, depois que passar essa pandemia agora, o senhor acha que nós vamos ter para o serviço de saúde no Brasil uma boa herança? A nossa esperança é que sim, que a pandemia deixe como herança a consciência de um sistema de saúde público eficaz e robusto. Medicamentos e insumos faltando, EPIs centralizados na China. Algumas das coisas mais essenciais que nós estamos detectando agora, que estão faltando, estão centralizados, estão em alguns polos do mundo. Foi um erro estratégico? Vamos à globalização. A pandemia está revelando mais uma coisa que a pandemia está revelando, é o malefício da globalização nesse aspecto. A reserva de mercado em determinada atividade econômica está se mostrando que é essencial. O que é que aconteceu com a falta de insumo no Brasil? Porque o mercado industrial, o parque industrial brasileiro, que produz insumos hospitalares, insumos médicos, farmacêuticos, etc., sofreu uma grande concorrência do exterior, notadamente da China, e o parque industrial brasileiro voltado para a produção desses insumos quebrou. Então, você tem produtos chineses ou de outros países chegando a preços competitivos, fez com que o nosso parque industrial voltado para essa área quebrasse. Portanto, mostra a importância de ter uma reserva de mercado nessas áreas essenciais para não se passar por uma situação dessa, onde já morreu quantos mil brasileiros? Já chegamos a quantos mil brasileiros? Mais de 20 mil? Se não me engano, hoje na casa dos 18 mil. 18 mil, pois é. Então, eu acho que a globalização é uma responsável por essa mortandade elevada. Se nós tivéssemos mantido o incentivo e a competitividade do setor produtivo brasileiro, industrial brasileiro na produção de insumos, talvez nós não tivéssemos com tanta gente morta por falta de EPI, por falta de proteção individual. Dr. Gutenberg Fialho. Por falta de aparelhos médicos, de tecnologia médica, né? Presidente da Federação Nacional dos Médicos e do Sindimédico do Distrito Federal, eu quero agradecer muito por essa vinda aqui do senhor. Foi um prazer recebê-lo. A gente não dá conta de atender a tantas pessoas aqui se manifestando, perguntando. Muita gente querendo tirar dúvidas dos sintomas que está sentindo, não é? Muita gente. Então, Ronaldo, uma consulta no ar. Pois é, e tem um DISC também que se pode ligar no Ministério da Saúde, que a pessoa pode ligar. Se não me engano, é o 160, alguém tem aí? Se não me engano é esse, mas tem um DISC lá no Ministério da Saúde, coloque aí, que você vai, é isso mesmo, 160, não é? Para tirar as dúvidas dos seus sintomas, tá bem? Muito obrigado a tanta gente. Doutor Gutenberg, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado aos telespectadores, obrigado pelas perguntas. E estamos à disposição. Um abraço a você que nos assiste. E um bom trabalho aos senhores todos, toda a classe médica, todo profissional de saúde que tem sido, para nós, a grande esperança neste combate. Fique com Deus, boa noite, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.